Olá, boa noite. Os últimos 5 anos mais quentes da história aconteceram nesta década, segundo a NASA. Nós conversamos com especialistas da Universidade Federal de Uberlândia para entender os motivos e as consequências do aumento da temperatura. O UFO inicia a campanha contra maus tratos e abandono de animais nas áreas da universidade. Os detalhes você vai saber já já. Ontem foi Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. A gente sabe que é um problema sério e tem alerta sobre as consequências do consumo excessivo de álcool. Convidamos um psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. E ainda o projeto da UFO orienta crianças que têm diabetes. Vamos saber mais sobre a doença que atinge milhares de pessoas em todo o mundo. O TV Notícias começa agora. De acordo com dados da NASA, os 5 anos mais quentes da história aconteceram nesta década. Nossa equipe de reportagem conversou com pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia para entender o que está acontecendo. Os especialistas também explicam como ocorrem os fenômenos que podem aquecer o planeta Terra. Não é de hoje que a população está sentindo que os dias estão mais quentes. Além disso, as mudanças climáticas parecem cada vez mais intensas. Em Uberlândia, a situação não é diferente. As pessoas andam se queixando do calorão. Tá realmente muito quente. Segundo dados da NASA, 2017 foi o segundo ano mais quente do planeta. A média da temperatura global ficou 0,9 graus Celsius acima do registrado entre os anos de 1951 e 1980. O ano passado ficou atrás apenas de 2016, que registrou 1 grau Celsius a mais do que a média dos anos anteriores. De acordo com a NASA, apesar de continuar frio em algumas partes do mundo, no planeta em geral, existe uma tendência maior de aquecimento observada nos últimos 40 anos. De acordo com a coordenadora do Laboratório de Climatologia e Recursos Hídricos da UFO, Camila Carpenedo, o aumento da temperatura no mundo tem relação com a intensidade dos gases liberados pelo efeito estufa. Camila explica que a superfície terrestre não é igual em todo o planeta. Ela varia de acordo com a composição, e que as mudanças nessa composição também contribuem para a alteração da temperatura. Por exemplo, uma região de cerrado que começa a ser urbanizada vai ter uma maior absorção de radiação, pois a estrutura daquela superfície foi modificada. É importante ressaltar que os gases de efeito estufa, que são gases que têm a propriedade de absorver a radiação terrestre, que é a radiação térmica, responsável pelo aquecimento da atmosfera, então eles são imprescindíveis para o planeta Terra. Por quê? Porque sem os gases de efeito estufa, a temperatura média do planeta seria de menos 18 graus Celsius. Então, a vida no planeta como ela é não seria possível. Então, os gases de efeito estufa eles são imprescindíveis. Mas o que vem acontecendo desde a Revolução Industrial, em 1760, com o aumento do uso de combustíveis fósseis e com o aumento da industrialização, o boom da industrialização, então está aumentando a concentração desses gases na atmosfera e, consequentemente, a temperatura média do planeta está aumentando. Para o professor Paulo, do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, as cidades apresentam características para que o chamado clima urbano se desenvolva. Na cidade nós temos veículos, nós temos indústrias, nós temos prédios, nós temos casas. Isso condiciona a formação do ambiente climático diferente do espaço rural circunvizinho. Normalmente o clima urbano ele é muito notado pela ocorrência e formação das chamadas ilhas de calor, ou seja, que são setores ou pontos da cidade que apresentam temperaturas mais elevadas. O que normalmente faz com que ocorram as temperaturas mais elevadas? A substituição de áreas verdes por concreto, asfalto, o próprio processo de verticalização, a concentração de pessoas, a concentração de indústrias. Isso promove a elevação da temperatura que a gente consegue perceber logo à medida que a gente adentra na cidade. Por causa da redistribuição do calor na atmosfera, fenômenos climáticos começam a aparecer com mais frequência em algumas localidades. Porque se a gente aumenta a temperatura, se há um aumento da temperatura em uma determinada região, então como o planeta, como a natureza ela está sempre buscando o equilíbrio térmico, esse equilíbrio ele é buscado pela circulação atmosférica e pela circulação oceânica. Tá? E também os sistemas atmosféricos, como ciclones tropicais, extratropicais, tornados e outros sistemas, eles atuam de forma a redistribuir essa energia pelo planeta. Então, se a gente tem uma maior quantidade de energia, consequentemente,
a circulação atmosférica e oceânica e os sistemas atmosféricos, eles vão ser mais intensos. A climatologista ainda explica que no Brasil a temperatura média aumentou 1,5 graus Celsius, ou seja, está maior em relação à média global. Uma das causas que merece destaque é o desmatamento da floresta amazônica. A gente tem a questão do desmatamento da Amazônia, né, que vai contribuir para um aumento da temperatura do ar, porque diminui cerca de 10% do albedo, então, consequentemente, aumenta a quantidade de radiação terrestre absorvida. E nós temos também a questão da mudança do ciclo hidrológico, porque nós temos uma grande contribuição da floresta amazônica na evapotranspiração, né, que é a transpiração da floresta. O pesquisador esclarece que as transformações climáticas acontecem naturalmente e podem contribuir para o aumento da temperatura, mas a interferência humana intensifica todo esse processo. As interferências humanas ocorrem desde do microespaço até em grandes áreas. Um exemplo, né, em Uberlândia, nosso plano diretor ele determina, por exemplo, que 20% dos nossos quintais não podem ser impermeabilizados. O que as pessoas fazem? Retira essas áreas verdes, retira essa grama, retira o jardim e introduz concreto. Isso contribui para o aumento da temperatura na cidade, contribui, por exemplo, para o fluxo de água que será escoada nas ruas, contribuindo para enchentes, alagamentos, dentre outros processos. Um outro exemplo nas grandes escalas, por exemplo, a canalização de cursos d'água, como o córrego da Minervina, como o córrego Cajubá, como o córrego aqui, o Jataí, São Pedro, aqui da Avenida Rondon Pacheco, né, a instalação de grandes áreas industrializadas, grandes empreendimentos verticais, ou seja, nós conseguimos alterar essa condição ambiental e climática da cidade, desde as pequenas ações até mesmo com as grandes ações. É preciso repensar a nossa relação com o meio ambiente. Especialistas alertam: se a situação continuar desse jeito, a tendência é que o calor aumente de forma gradual. Um aumento de meio grau Celsius pode parecer pouco, mas não é, porque já estamos sentindo os efeitos. E vamos saber como fica a temperatura amanhã em Uberlândia e em outras cidades do estado. A previsão é de que a semana seja de muita chuva. Vamos ver. Em Uberlândia, mínima de 20 e máxima de 26 graus. A previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Probabilidade de chuva forte em Araxá. A temperatura varia entre 20 e 28 graus. Muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em Paracatu. A mínima prevista para esta terça-feira é de 21 e a máxima pode chegar aos 30 graus. Mínima de 22 e máxima de 32 graus em Ituiutaba. A terça-feira também deve ser chuvosa. Em Patrocínio, o tempo também fica parcialmente encoberto e deve ter chuva forte na cidade. Mínima de 17 e máxima de 27 graus. Começou a Semana Nacional de Combate ao Álcool e nós vamos falar sobre os impactos do uso nocivo dessa droga lícita e de fácil acesso. Voltamos já já. Maus tratos e abandono de animais configuram crime segundo a legislação brasileira. E a Universidade Federal de Uberlândia iniciou campanha para combater essas práticas. Uma das ações é monitorar os campi da universidade com câmeras. A UFO começou a implantar no fim de janeiro medidas para combater o abandono de animais nos campi e resolver a situação dos cães e gatos que já vivem em áreas da universidade. As medidas foram tomadas após recomendações do Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. Uma das ações é a implantação de câmeras de segurança. São câmeras inteligentes que elas podem... elas geram a imagem da placa e essa placa pode ser, nós podemos consultar o CETRAN, a PM a respeito dessas placas. Nós teremos a inauguração agora no início de março, já das operações no Campus Santa Mônica, alguns dias depois no Campus Umuarama e algumas semanas depois nos demais campi fora de Uberlândia.
De acordo com a Lei 9.605/98, abandonar animais é crime. Um levantamento feito pela UFO apontou que, atualmente, existem 49 cães nas áreas da universidade, incluindo alguns campi e fazendas. Além das câmeras de segurança, a UFO promove outras ações. Em relação aos animais que já vivem na UFO, a universidade planeja alguns cuidados. A criação de placas de advertência que maus tratos e abandono de animais é crime, previsto em lei. Nós estamos criando alguns panfletos para mostrar os riscos que os animais sofrem quando são alimentados com alimento feito para consumo humano. Estamos estudando a possibilidade, inclusive, de envolver a sociedade civil para a questão de castração, de vermifugação de animais. Eu digo a sociedade civil, seriam laboratórios, seriam clínicas veterinárias particulares. Então estamos estudando e depois desses cachorros e gatos estarem em bom estado, nós vamos colocar para adoção. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a estimativa é de que 5,6% da população brasileira tem transtornos relacionados ao uso de álcool. Ontem foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Álcool e as atividades devem se estender aí ao longo da semana. Nós convidamos o professor da Faculdade de Medicina da UFO e psiquiatra, Dr. Luiz Carlos de Oliveira Júnior, para comentar com a gente, para conversar sobre esse assunto. É um problema sério de saúde no Brasil e no mundo, né, Dr. Luiz? Boa noite. Isso, boa noite. Obrigada, viu, pela presença. Nada, eu agradeço. É um problema mundialmente muito importante. O Brasil, ele está acima da média no consumo de álcool, né? Então, estima-se que os brasileiros consomem, os homens, em torno de 15 litros de álcool puro por ano, né? E as mulheres em torno de 9, o que dá uma média de mais de 6 litros de álcool puro por ano. O que é acima da média. O campeão mundial está a Rússia, né? Mas o Brasil está acima da média do consumo. Agora a gente está falando de uso nocivo de álcool, a palavra nocivo. Esse patamar, essa conjuntura está mudando um pouco, né, doutor Luiz? Parece que qualquer quantidade a gente já tem que tomar um cuidado? Sim. Essa questão de colocar um determinado patamar para uso nocivo de álcool, ele traz a ideia de que existe uma quantidade de álcool que é muito segura para você. Só que isso, segundo as pesquisas, não é a realidade. Por isso é que o limite para dirigir, depois de consumir o álcool, tem mudado quase no mundo todo para 0. Porque qualquer quantidade de álcool, considerando o ponto de vista da cognição, da atenção, da concentração, da habilidade motora, qualquer quantidade de álcool altera sua percepção, sua destreza. Então, qualquer quantidade de álcool pode facilitar o risco de um acidente de trânsito. Do outro ponto de vista, que é do corpo, né, hoje nós já temos bastante evidência de que o álcool e os seus metabólitos, né, aquilo que é produzido no metabolismo do álcool, provoca muito problema para a saúde, como, por exemplo, aumentar o risco de câncer, de vários tipos de câncer. Mais de 20% dos casos de câncer de esôfago, cabeça e pescoço estão relacionados diretamente com álcool. Fora os transtornos mentais que podem ser causados. Sim, aí a relação com os transtornos mentais, ela é bidirecional, vamos dizer assim. Primeiro que o uso de álcool, ele provoca um problema no sistema nervoso central. Então, toxicidade para neurônios, altera o funcionamento do cérebro e leva a maior risco de depressão, ansiedade, demência, né? Se considerar que 10% dos homens idosos bebem todos os dias, o risco aumentado de Alzheimer e de demência alcoólica é muito grande. Mas existe também uma outra relação, que é a comorbidade de você ter um transtorno mental, uma depressão, uma ansiedade, uma fobia social e você consumir mais álcool, que piora o problema, né? Você nem adiciona antes do problema, né? Isso, você tem um transtorno mental, adiciona o segundo, que é a dependência por álcool. Agora, quando a gente fala de alcoolismo, é importante a gente falar dessa linha que é tênue, né? Entre o uso normal, o uso excessivo e o alcoolismo. Quando é que a gente pode falar que a pessoa é alcoólatra? Sim, o alcoolismo ele vai ser definido quando a pessoa tem problemas com o uso de álcool.
quando ela precisa fazer uso de álcool, ou o álcool traz consequências para a sua saúde. Então, a definição de dependência depende da abstinência. Então, a pessoa sente que ela é obrigada a beber, né? Ela não precisa ser beber todo dia, mas ela sente que ela tem a obrigação de beber em algum horário, em alguma situação, em algum contexto. Algumas pessoas com dependência grave precisam beber para suportar os sintomas de abstinência. Mas também a questão de que você tem alterações de comportamento e problemas na sua vida por conta de ter bebido. Então você briga com pessoas, você altera seu comportamento, a sua família tem problemas com você estar bebendo. Isso já é critério para definir uma dependência por álcool. Tem uma questão genética envolvida? Existe. Em alguns casos, existem alguns genes ligados, sim. Agora, a gente deve se preocupar, doutor Luiz, porque o álcool é uma droga socialmente difundida, lícita, né? E você estava explicando antes da entrevista que, por exemplo, o público jovem, né? Sim. Quando questionado por que bebe, para se divertir. Isso é muito preocupante, não é? Sim. Toda dependência química, ela depende da droga, do contexto e da pessoa. Um problema com o jovem hoje é a questão do contexto. Quando o jovem diz, eu tenho que beber para poder achar o lugar onde eu vou me divertir divertido. Vou achar divertido as pessoas que estão lá. Tem algum problema aí. Eu vou usar uma droga para melhorar minha sociabilidade? Isso é uma armadilha que pode te levar à dependência. Tem um dado importante aqui, segundo a OMS, 3,3 milhões de pessoas morrem todos os anos pelas consequências da bebida. Por isso é um problema tão sério, né? É muito problema. É problema mental, é aumento do risco de suicídio, é aumento de morte por câncer, é aumento de violência. Então, assim, o álcool não é inocente. Agora, para a gente finalizar, a gente fala em cura para alcoolismo ou controle, tratamento? É preferível hoje falar em controle, porque a dependência química, ela entra dentro de um esquema de que você tem que ter consciência de que não pode usar de novo, né? Muitas formas de tratamento se baseiam nessa ideia, né? Por isso que é importante, dentro do tratamento, a prevenção de recaída. Então você vai ter que lidar com esse problema. E é um tratamento multidisciplinar também, multidisciplinar, né? Não tem jeito. Sim. Tá certo. Muito obrigada por conversar com a gente, viu, doutor Luiz? Que agradeço. Depois do intervalo, o projeto da UFO orienta pacientes do setor de pediatria do HC que têm diabetes. Vamos saber mais sobre a doença que atinge mais de 380 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a Federação Internacional de Diabetes. É daqui a pouco. Um projeto do Hospital de Clínicas de Uberlândia tem buscado orientar os pacientes da pediatria que sofrem com diabetes. Veja na reportagem. Como a maioria das crianças, a Maria Vitória, de 8 anos, gosta muito de comer doce. Mas por causa do diabetes, precisa controlar a alimentação e evitar determinados alimentos. Há 2 anos, ela foi diagnosticada com a doença e faz acompanhamento médico no setor de pediatria do Hospital de Clínicas da UFO. Antes de cada consulta, a Maria e a mãe participam de uma roda de conversa e outras atividades do projeto. Atenção à criança com diabetes mellitus tipo 1, assistência em grupos. A estudante conta que tem aproveitado bastante os encontros. Quando eu venho, eu brinco, fico conversando, fico falando sobre a minha saúde. Tem hora que as doutoras me dá alguma coisa, fala sobre o que tem que fazer, balinha diet, essas coisas. Então, aqui é bom para mim, eu acho bom. O projeto existe há aproximadamente 2 anos e é coordenado pela Paula. A enfermeira explica que a intenção dos grupos é fazer com que as crianças tirem todas as dúvidas sobre o diabetes, principalmente troquem experiências umas com as outras sobre as vivências e desafios. Às vezes na escola eles são os únicos diabéticos e às vezes eles se sentem sozinhos, eles se sentem diferentes. E quando chega aqui eles encontram pessoas que têm o mesmo problema que eles, que vivenciam as mesmas situações. E eu acho que isso traz uma força muito grande para eles, uma força para que eles possam conviver com essa condição, para que eles possam manter a adesão ao tratamento, aos cuidados, às terapêuticas, à própria alimentação. Então, conviver com pessoas que têm o mesmo problema
é comprovadamente positivo na saúde da pessoa que tem condição crônica de saúde. As atividades são planejadas e orientadas por uma equipe multiprofissional que incentiva a participação e a autonomia das famílias nos cuidados com a condição clínica que é o diabetes. A gente tem técnicos de enfermagem, nós temos outros profissionais de saúde, nutricionista, e temos a residência de saúde da criança também, que é composta por fisioterapeuta, nutrição, enfermagem, psicologia. Todos eles colaboram com o grupo. E cada quinta-feira é um tema diferente que é trabalhado, né? E na nossa equipe, né, claro que eu não posso deixar de mencionar, nós temos 4 endocrinologistas, né, que também apoiam um grupo e também idealizaram esse grupo junto comigo. A Maria Vitória e a mãe dela têm prestado tanta atenção nos encontros que já andam puxando a orelha até do pai, que também é diabético. Lá em casa é assim, ele chega, aí ele compra um saquinho de balinha, aí tem hora que eu quero, só que aí eu não posso, porque minha diabetes está alta, eu descontrolo um pouco, aí ele fala, não, pode comer. Minha mãe fala, não, espera, ela vai medir, vai controlar, espera uns 10 minutos. João Pedro tem 7 anos e há 5 também descobriu que tem diabetes tipo 1. Para a mãe dele, Patrícia, as rodas de conversa com o grupo têm sido fundamentais para que toda a família compreenda como lidar com as restrições do menino. Tem feito muita diferença porque eles ensinam a gente a conviver melhor com diabético e não diabético, né? Em alimentação, em convívio, em a paciência que tem que ter muito, né? Patrícia tem mais 2 filhos que não têm diabetes. Por isso, em casa, todos os dias a família precisa se reeducar para ajudar o João Pedro. Ter 2 crianças que não têm diabetes é passar a conviver com o que tem diabetes. Tem que adaptar com o costume do que tem e os que não têm. Mas dá para conviver sim. Segundo a coordenadora, a cada encontro, pacientes e familiares têm participado e se inserido mais nos diálogos e nas dinâmicas. Para os profissionais, esses avanços são feedbacks positivos do projeto. Eles têm se soltado mais, eles têm tido mais amizades uns com os outros e as dificuldades que eles têm no dia a dia, referente à alimentação, ao controle da glicemia, são dificuldades crônicas, mas que quando compartilhadas, eles sentem mais facilidade para poder estar conduzindo. E além disso, a gente traz atividades que colaboram para que eles... se surgir uma situação de urgência em casa, que a mãe saiba conduzir, né? Então, primeiros socorros, prevenção de acidentes, atividades que a gente, não só voltadas para o diabético, mas sim para a saúde da criança em geral. Diabetes é uma doença crônica que atinge 382 milhões de pessoas em todo o mundo. Os dados são da Federação Internacional de Diabetes e, segundo estimativas da entidade, em 2035, esse número pode chegar a 592 milhões. O número de diabéticos também tem aumentado bastante entre crianças e adolescentes. Nós convidamos a endocrinologista pediátrica Tassiana Maia para falar mais com a gente sobre esse assunto. Ela trabalha nesse projeto no Hospital de Clínicas, que a gente acabou de saber na reportagem, né? Tassiana, boa noite, viu? Obrigada pela presença. Boa noite, Daniela. Obrigada pelo convite. Bom, diabetes está aumentando em todo o mundo, né? Já é sabido. Diabetes do tipo 2, a gente poderia falar que está associado ao estilo de vida. Sim. Né? E tipo 1? O diabetes do tipo 1, que é o que a gente trabalha lá na UFO com crianças e adolescentes, ele não tem a ver com o estilo de vida na sua etiologia. O estilo de vida pode alterar o controle. Uma vez que ele está diabético, ele pode ter um pior controle se ele não segue um bom estilo de vida. E com isso, levar a complicações crônicas. Mas a etiologia, o surgimento do diabetes do tipo 1, não tem a ver com os maus hábitos de vida. Ele é uma doença que a gente chama de autoimune. O gatilho para você iniciar a doença, muitas vezes a gente não sabe o que é. Então a doença acontece numa pessoa que tem uma susceptibilidade genética e com um gatilho ambiental, mas que não tem a ver com obesidade, com sedentarismo. Tem uma questão genética envolvida, a gente poderia dizer ou não, doutora Tassiana? Tem uma questão intrínseca genética, não tem uma questão assim... e uma história familiar muito positiva para essa doença. Mas existe uma susceptibilidade do indivíduo
em ter a doença. Não quer dizer que ele tenha que ter alguém na família com a mesma doença. Importante, né, destacar isso. Agora, em crianças, tem aumentado também? Você que está aí nesse contexto todos os dias? Sim, nas crianças a gente também tem visto um aumento avassalador do diabetes do tipo 1. Principalmente em crianças muito jovens, abaixo de 3 anos de idade, onde a gente não tinha muito esse diagnóstico, né? E agora isso tem feito parte do nosso dia a dia, um diagnóstico muito precoce da doença. Tem registro, tem dados que mostram que no Brasil existem 1 milhão de crianças com diabetes do tipo 1. E falando de tratamento, a gente tem que falar de controle e tratamento, não de cura, né, doutora? Exatamente. Então, pensa bem, essas 1 milhão de crianças que são diabéticas tipo 1, nós deveríamos olhá-las com muito carinho, porque é 1 milhão de adultos, né, daqui a alguns anos, que podem ter uma vida completamente normal, se controlarem bem a doença, ou não, se não controlarem. Podem ser adultos jovens, já com problemas graves, como perda da visão, amputações, hipotensão. Então, efeitos graves, complicações graves do diabetes devido a um mau controle. E o que a gente pode fazer por elas é a gente manter um bom controle agora para que ela colha resultados lá na frente, lá na idade adulta. Agora, o que é esse bom controle que você sempre está enfatizando, né? Tem que ter uma orientação da equipe, igual vocês fazem no HC, né? É um tratamento multidisciplinar, seria isso? É um tratamento, assim, multidisciplinar, idealmente, né? Mas que vise muito não só a prescrição da medicação. É diferente de uma mãe lá com um menino com pneumonia e você prescreve um antibiótico que ele vai usar 10 dias e vai ficar bem, né? A única coisa que a mãe tem que fazer é dar o antibiótico na hora correta. Diferentemente do diabetes, do tipo 1. É uma doença que a mãe, acaba que a gente chama elas de mãe pâncreas, porque a mãe tem que fazer o trabalho do pâncreas. Não só a mãe, né, os familiares, os cuidadores, a escola, todas as pessoas que estão em volta da criança, elas têm que fazer o trabalho do pâncreas o tempo todo, porque é uma doença que você tem que pensar nela o tempo todo. Não basta só aplicar a insulina, por exemplo, que é o tratamento, assim, o estandarte do tratamento é a insulinoterapia. Mas não é só aplicar insulina, né? Ele tem que ver o que ele vai comer. Muitas vezes a gente utiliza uma estratégia alimentar que chama contagem de carboidratos. Então tem que contar exatamente quanto de carboidrato que ele vai comer para saber quanto de insulina que ele vai aplicar. Os locais de aplicação podem mudar a absorção da insulina, podem fazer ficar mais alto ou mais baixo. Se ele está aplicando sempre num lugar só, como que ele guarda essa insulina, quanto tempo que ele usa, né? Se ele vai fazer uma atividade física, o que ele tem que fazer? Se ele faz uma atividade física e não come a mais, ele pode ter uma hipoglicemia, que é uma outra complicação do tratamento, cair demais o diabetes. Então é uma doença que a gente diria assim, 90% dela é educação em diabetes. E é isso que o pessoal da UFO, né, a equipe da UFO, juntamente com a enfermagem, né, tem tentado fazer. Antes que eles sejam atendidos no consultório, eles fazem uma reunião que visa a educação em diabetes, que visa não só ensinar, mas receber as informações de como eles estão realizando, onde que estão os erros, o que está acontecendo, para ajudar na prescrição. Agora, quando a gente fala em sintomas em crianças, né, os pais precisam ficar atentos, né? Quais são os sinais de que a criança pode estar com diabetes? Então, quando a glicose está muito alta no sangue, a criança vai fazer o quê? Ela vai começar a fazer muito xixi. Crianças que não faziam mais xixi durante a noite começam a fazer. Crianças maiorzinhas que já não faziam começam a fazer. A criança começa a ter uma sede, uma avidez por água, por líquido o tempo todo. E principalmente também começa a perder peso. Uma perda de peso muito rápida. Então, em 1, 2 semanas, a criança pode perder até 5 quilos, pode perder muito peso, sem estar fazendo nada para isso. Uma criança que tinha um hábito, que mantém o mesmo hábito de vida, mas ainda assim perde peso. E alguns confundidores, porque às vezes a criança estava para manifestar a doença e ainda não tinha manifestado, e aí ela tem uma infecção, um quadro infeccioso, por exemplo.
Aí, junto com o quadro infeccioso, vem os outros sintomas. Então, a criança é um serzinho muito assim específico. O ideal é que todas as pessoas que cuidam da criança, as pessoas que cuidam, profissionais também, pediatras, pessoas do pronto-socorro, saibam identificar esses sintomas e façam a glicemia capilar, que é um teste muito rápido de se fazer, para ver se aquele quadro pode estar ligado a um diabetes ou não. Mas essencialmente é isso, beber muita água, urinar demais e emagrecer muito rapidamente. Sinais principais, né? E de alerta para os pais ou responsáveis, né? Para os pais ou responsáveis. Tá certo, doutora Tassiana. Muito obrigada, viu, por conversar com a gente. Obrigada, Daniela, pela oportunidade. A gente fica por aqui, você confere agora o Jornal Minas, segunda edição. Uma boa noite, até amanhã.